Eu sou Alan Mendonça e já agradeço o convite de vir participar da programação virtual dos Centros Culturais do Banco do Nordeste. Tenho a imensa alegria de conversar com o meu amigo queridíssimo Bruno Paulino. A gente já tem uma história já longa, né, dessas escritas da vida, né? E, Bruno, seja bem-vindo né, a esse espaço. E eu estava pensando, né, quando vindo para cá, assim, o que eu conheço do Bruno? Conheço o poeta de Quixeramobim, isso é muito forte em você. O acadêmico, né, graduado em letras, o professor, o autor de vários livros. Mas eu queria saber, o menino Bruno Paulino, antes dos seus próprios livros, né? O menino que descobriu a poesia. Quem é esse menino? Primeiro agradecer também ao convite do Banco do Nordeste. Fico feliz da gente poder estar se encontrando aqui para estar dialogando sobre a minha produção literária. O menino Bruno, antes dos livros, eu acho que esse de fato é quem é o poeta, né? É o menino antes dos livros, talvez seja esse que seja o poeta. Eu nasci em Quixeramobim, né, que é uma cidade do interior do estado, típica daquelas cidadezinhas pequenas ainda do interior, né, muito provinciana, mas também muito atrevida, né, gosto de dizer isso, com relação a Quixeramobim, que é uma cidade provinciana ainda, tem pouco mais de 80 mil habitantes, e ela é muito atrevida, tem uma história muito antiga, né, a gente pensar a interiorização do Ceará necessariamente tem que pensar por Quixeramobim, sua história, ciclo do gado, seus personagens marcantes, né, como a Marica Lessa, que vai dar origem à Guidinha do Poço, do Oliveira Paiva, o Antônio Conselheiro, que é esse beato que botou a República em xeque, e outros personagens mais, né, Quixeramobim é uma cidade de uma grande tradição histórica. E nasci em Quixeramobim e acho que ela realmente perpassa minha poesia. E fui um menino que se criei numa cidade dessa, do interior do estado, né? E acho que isso marca muito a minha poesia. Quixeramobim é minha Itabira, é minha Macondo, né? É a minha cidadezinha qualquer do poema do Drummond. E eu tinha um hábito, assim, é muito marcante. Na minha infância, o fato que minha avó morava numa periferia da cidade, que ficava do outro lado do rio, né? Quixeramobim é cortado pelo rio Quixeramobim, que divide, de fato, a cidade em duas. De um lado é uma região mais periférica, que compreende alguns bairros, e minha avó morava nesse outro lado. E eu tinha que atravessar esse rio os fins de semana para ir para minha avó. Então era uma aventura extraordinária. Cheguei a atravessar várias vezes esse rio de canoa. E aquilo foi muito marcante na minha infância. Essa travessia do rio Quixeramobim. Então, acho que o menino Bruno é um menino atravessado por essa travessia. Né? Um menino atravessado por essa travessia. E como todo e qualquer menino de cidade do interior naquele tempo, eu jogava bola na rua, eu jogava videogame, eu soltava pipa, jogava bila. Não era o mais habilidoso em nenhuma dessas atividades, inclusive de jogar futebol, né? Nunca fui um bom jogador de futebol, mas eu sempre participei desse tipo de atividade. E a poesia, ela entra na minha vida, na casa da minha avó, de fato. Tem uma história engraçada e interessante, Alan, porque a primeira vez que eu ouvi a palavra poeta foi na casa da minha avó, e se referiam aos cantadores. Os cantadores, no sertão, eles são chamados de poetas. E é engraçado que até a pronúncia é assim, poetas, né? Não é nem poeta, é poeta. E eles andavam sempre com a viola, e eu vi, a primeira vez que eu vi alguém sendo chamado de cantador foi isso, foi o Agenor Paulino, que é Paulino, mas não é meu parente, que era um cantador que fez muito sucesso naquela região do Sertão Central. Ele fez uma cantoria na casa da minha avó e todo mundo chamava ele de poeta. E quando eu cheguei na escola, que eu abri os livros didáticos, que você toma um susto, porque não tem nenhum poeta com a viola. Os poetas são geralmente figuras velhas e
carrancudos, muitas vezes, nas fotos, né? A única vez que eu vi um poeta com algum violão num livro didático foi o Vinícius de Moraes, né? Que já é uma ruptura grande. E então eu nunca vi. Aí a primeira vez que eu ouvi essa palavra, isso ficou no meu imaginário. É tanto que eu tenho realmente muita ligação com os cantadores, a literatura de cordel, né? Tem um livro que investiga essa questão do cordel. Tenho trabalhos em cordel, né? Com o amigaria Evaldo Viana. E a minha infância acho que é isso, assim, o encontro com a poesia, porque a primeira vez que eu ouvi a palavra poeta foi na casa da minha avó. Alguém ser chamado ou nomeado de poeta. Cara, a gente faz esse livro, né, 5 Inscrições da Mortalidade, em 2018, que é um livro muito, acredito assim, muito importante para a gente. É um livro de uma poesia periférica, né, porque a poesia são 5 pessoas de 5 periferias, digamos assim, tendo o Ceará como um lugar cujo a política cultural é mais voltada, os equipamentos, para a cidade, para a capital, né? E aí você de Quixeramobim, eu de Russas, Décio de Limoeiro, Maílson de Vajota e o Renato Pessoa de Fortaleza, mas do Conjunto Ceará, né? E é bem interessante, bem forte esse nosso encontro e politicamente interessante também dessa poesia periférica, né? E a gente faz o documentário sobre esse livro em 2020, né? As Inscrições da Mortalidade. E nesse documentário você fala que a poesia é a busca pelas coisas últimas, pelo absoluto, pelo sentido das coisas na vida. Você diz também que gosta de pensar a poesia como a celebração do divino mistério. Queria que você comentasse essa bonita visão sua sobre a poesia. Realmente, o 5 Inscrições da Mortalidade ele é um momento marcante na minha trajetória enquanto escritor. Eu nunca tinha escrito, nunca tinha publicado poesia. Até tinha escrito, mas eu não tinha coragem de me lançar poeta. Então, quando surgiu a proposta do livro, eu disse, não, vou lançar aqui com os meninos, se eles já têm um nome, né, na questão da poesia, já são todos renomadamente poetas. Se eu ficar meio escondidinho aqui no canto, ninguém vai perceber, vou ficar despercebido. Mas quando eu publiquei, aí sim, ouvi os comentários, né, foi uma boa recepção do livro como um todo. E foi muito momento de celebrações o livro, assim, para usar a expressão que você gosta, foi uma cigania, né, assim, a gente rodou o Ceará todo falando do livro, assim, pelo menos as regiões, a gente fez vários encontros para debater o livro e foi um livro muito comentado. E sobre esse meu pensar da poesia, né, é uma visão muito, muito particular, eu creio mesmo que a poesia e a religiosidade, a espiritualidade, elas têm uma relação muito forte, muito, muito intricada, né? E essa ideia de celebração do divino mistério, que vem a nomear a trilogia que proponho, né, com relação à poesia, que tem o Ofertório dos Pássaros como primeira publicação e o Breviário como segunda publicação, e eu estou trabalhando num terceiro que não lancei ainda, né? Ela vem se nortear por essa definição. E o primeiro livro, o Ofertório, ele é dividido, o livro, como uma missa. Você pode pegar, ele está dividido como uma missa. As partes que dividem o livro são partes da missa, que é a homilia sombria dos dias e depois o ofertório, né? E porque a ideia de missa, para mim, também é uma ideia de poesia, que é justamente isso. A ideia de missa, pelo menos a ideia antes da corrupção da palavra, né, como gosta de dizer meu amigo Décio, era a ideia de que a missa é uma celebração do divino mistério. E a poesia também é isso. É uma celebração do divino mistério. É uma busca pelas coisas últimas, é uma busca pelo absoluto, é uma busca por aquilo que transcende. E eu sou, né, leitor mesmo, e sou leitor sobretudo, dos místicos da tradição católica, Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila, Francisco de Assis, né, que são talvez as minhas principais referências com relação à questão da
do pensamento, da filosofia, da poesia, da questão da religiosidade e da transcendência. E eles se refletem muito do que eu escrevo da forma de poesia. Bruno, você citou a trilogia, né? Que a trilogia tem esse título, né? A Celebração do Divino Mistério, né? Tu lança em 2019, o Ofertório dos Pássaros, ano passado o Breviário, e vem vindo os Salmos para Orquestrar Silêncios, né? E eu queria que tu dissesse assim, como nasce a ideia e o desejo de se fazer a trilogia, né? Esse pensamento dos 3 livros e esse pensar em trilogia, né? Como é que nasce essa ideia? Como é que nasce o desejo de fazer isso? Ela nasceu porque eu achei que os livros tinham que funcionar assim também, né? Primeiro é isso. E quando eu fiz o ofertório, eu queria encerrar ele com essa ideia. Eu queria que o livro fosse uma missa. E eu vi que depois eu tinha que dizer mais. Eu tinha algo mais a dizer sobre esse tema e dessa forma. E aí surgiu o breviário. E depois eu senti que tinha que dizer mais. E, na verdade, eu quero propor essa trilogia mesmo, porque acho que também depois esgota. Você não tem muito que está renovando de ideias, mas a trilogia busca, de fato, isso, essa exploração da transcendência e da religiosidade, da celebração do divino mistério. O breviário, né, que veio na sequência, por que breviário, né? Por que breviário? Breviário é o livro que orienta os monges nas horas litúrgicas nos mosteiros. E eu pensava isso o tempo todo. Eu acho que a poesia, ela é algo que pode nos orientar o dia inteiro também, né? Como se a nossa vivência pudesse ser norteada por poesias com horas litúrgicas, para que a gente pudesse refletir. E é isso, né? O monge no mosteiro, ele não faz nada mais do que isso. Ele lê aquele texto, aquela poesia, aquele salmo, aquela passagem bíblica, e ele faz o que? Ele medita no mistério. E a poesia é isso. Por isso que eu estabeleci essa relação. É tanto que Salmos para Orquestrar Silêncio já é uma parte, né, do breviário. Ele é uma parte do breviário que depois ele vai ganhando forma e se transformando nesse outro livro que deve vir aí, né? Orquestrar Silêncio. O silêncio também, como você bem diz, né, é uma coisa possível, né? Você tem um título que é assim, o silêncio como uma poesia possível. Silêncio possível, né? Quando tu falou, a gente conversando ontem, né? Tu falou que estava em dúvida desse título, né? Dos Salmos para Orquestrar Silêncios. E eu fiquei com a pena, rapaz, porque esse título é muito bonito e muito forte, né? Cara, na matéria feita pela Isabel Costa, né? Ano passado, em agosto do ano passado, para o Povo, ela fala que você, nessa trilogia, tem a intenção de construir o diálogo profundo entre a poesia e a religiosidade. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Diretamente sobre o breviário, ela fala que o livro nasce de uma forma de você pensá-lo como algo que pode orientar a poesia na busca da transcendência. Aí o Diego Barbosa, no mesmo período, né, pelo Diário, né, para o Diário, ele escreve uma matéria muito boa também sobre o breviário, e ele pega de uma fala sua que diz que a poesia é o milagre do humano. Muito boa. E eu queria que você comentasse, então, assim, sobre a poesia como algo transcendente e, ao mesmo tempo, com um forte papel humanizador. Queria que tu comentasse essa coisa da transcendência e do extremamente humano. Né? Essa pergunta não é muito fácil, né? Acho que já escrevo porque não sei responder. Acho que já escrevo porque não sei responder, né? Escrevo porque busco essas respostas. Mas eu fico pensando, por exemplo, quando fui escrever o breviário, tem a regra de São Bento, que é ora et labora, que é vou falar um pouquinho sobre o mistério da poesia também aqui, né? Muito se discute se a poesia ela é simplesmente inspiração
ou se ela é puramente transcendência, né? Tem até aí a escola cabralina de João Cabral de Melo Neto, que ele diz que não acreditava em inspiração, acreditava no trabalho. Eu já vejo por outro lado, eu gosto de condensar as coisas e acho que a poesia é ora et labora, como dizia a regra de São Bento, é oração e trabalho, ou seja, inspiração e trabalho. Né? Eu acho que sem inspiração, como diria o Nelson Rodrigues, o sujeito não chupa nem um chicabom, quanto mais fazer poesia. Acho que a poesia ela nasce mesmo do instalo. Né? Você está andando aqui, como Ferreira Goulart conta às vezes, ele diz que está andando, o joelho dele estrala. E daquilo vem o estalo da poesia. E aí ele precisa elaborar, ele precisa trabalhar. Então eu acho que um dos mistérios da poesia é justamente esse, é a inspiração que ela vem de algum lugar, ela vem de uma inquietação, de uma angústia, de uma alegria. Ela vem do divino mesmo, nesse sentido, né? E depois vem a outra parte, que é a labuta, que é o trabalho, que é o cortar, né? A gente corta muito quando está no processo de escrita. E acho que essa busca ela já é humanizadora, né? A literatura, o Antônio Cândido é muito feliz quando diz quando coloca ela como um direito, e quando ele diz que se talvez a literatura tenha alguma função, e Manuel de Barros está aí para nos ajudar a questionar isso, seria essa função humanizadora, de nos colocar em contato com o sentimento do outro, com a dor do outro, com a alegria do outro, com a angústia do outro. E se alongar, né? É um alongamento, a poesia, a leitura, é um alongamento de si para o outro. É uma tentativa também de encontrar e dialogar com o outro, a poesia. E nada pode ser mais cristão e humano do que esse sentimento, né? É muito bonito isso que você fala do encontro entre humanos, né? Encontrar com a dor do outro, com o sentimento do outro, né? Transpassado pela poesia, né? Pela palavra. Vamos um pouquinho de poesia, Bruno. Vamos nessa transcendência humana. Tem um poema que está no ofertório, que é um poema simples, curtinho, mas que eu gosto muito, que ele é um poema engraçado, que fala um pouco disso, de buscar a dor do outro e encontrar, né? O poeta é um fingidor, como diria o Pessoa, mas até que ponto o poeta finge mesmo, né? Eu sou fã de um outro poeta também, que é o Valdic, e fiz esse poema aqui ouvindo o Valdic, que se chama Poema Dor. Eu finjo que engulo e trago a dor e um desengano, até que o rádio toca um velho bolero do Valdir Soriano. Ou seja, a dor é fingimento até que ela me toca, não é isso? Cara, na matéria do Diego, né, do Diego Barbosa, ele fala que refere-se ao livro como uma evocação mística dos acontecimentos corriqueiros. Um desejo pelo delírio do verbo. Isso me chamou muita atenção, lendo a matéria, né? Queria que tu comentasse isso, assim, a evocação das coisas, dos acontecimentos cotidianos na tua poesia, nessa poesia, né, específica da trilogia, e esse delírio do verbo. Pronto, vou começar sobre as questões cotidianas. Eu acho que uma coisa que marca um pouco na minha poesia é o fato de eu também ser cronista, né? Eu sou cronista desde que quando me lancei como escritor, me lancei escrevendo crônicas e publicando livros de crônicas. E o cronista, de fato, é quem tem esse olhar mais apurado para o cotidiano. E o Mário Quintana disse que o cronista bom não é aquele que vê um elefante no meio da rua. Porque um elefante no meio da rua todo mundo vai ver. O cronista bom é aquele que acha uma moedinha caída no chão. Esse é o bom cronista. E eu me apego muito a essa coisa a essa ideia das pequenas coisas, né? Eu sou, como disse, leitor de Santa Teresinha do Menino Jesus. Sou, inclusive, devoto dela. E a de Santa Teresinha do Menino Jesus tem a teoria da terceira, da pequena via, que, ou seja, é de fazer que nada é pequeno se feito com amor. Nada é pequeno se feito com amor. E essa transcendência, essa busca pelo
o pequeno do cotidiano que transcende, vem daí. É uma inspiração de Santa Teresinha do Menino Jesus e desse pensamento dela, de que nada é pequeno se feito com amor. Varrer uma casa, encher uma garrafa d'água, trocar um pneu de carro, que talvez não seja algo muito agradável, mas se feito com amor não é pequeno. E é uma pequena coisa, é uma banalidade. Conversar com um amigo no bar, ouvir as lamúrias dele. Então tudo que foi feito com amor transcende. Manuel de Barros fala que tudo é material para a poesia, né? Tudo é material para a poesia. E também que a poesia toda dele é da infância. Ele diz assim, eu só tive infância, né, para escrever. O que é muito bonito e muito forte também. Eu venho escrevendo, falando essas coisas do cotidiano, engraçado, o cotidiano da memória. A memória lembra de coisas do cotidiano do que se lembrou, né? E essa poesia dos pequenos detalhes, como você fala, assim, os gestos da minha avó arrumando uma coisa na cozinha, né? Isso me volta como poesia. Os loucos da cidade, no seu cotidiano de conversas e de presenças, né? Os gestos deles, as alucinações, né? Isso é a memória do cotidiano de um tempo passado, né? Isso como matéria para a poesia que eu venho fazendo mais recentemente. E eu venho pensando também, cara, a gente conversando, é interessante os poetas que a gente convive, né? São, pegando como exemplo os Cinco Inscrições, né? Nós somos muito diferentes no pensamento e no jeito da palavra, né, do convívio com a palavra, mas, ao mesmo tempo, somos muito próximos e a nossa palavra se completa, né? Eu me sinto dialogando com a tua poesia, mesmo com a minha distância do universo religioso, né? Mas, ao mesmo tempo, esse fazer poesia e esse conviver com a poesia é também um ato de transcendência, também um ato de que a gente também vai, né? Assim, e estou lembrando de Décio também, né? A gente pode brincar que nós somos os hereges do grupo, né? Mas, ao mesmo tempo, com muita transcendência, né? E é bonito isso, assim, essa amplitude da poesia que a gente consegue dialogar pelas bonitezas da palavra, apesar de todas as diferenças, né, dos universos de cada um. Na verdade, né, assim, você tocou no Manuel de Barros e eu me lembrei que essa expressão do delírio do verbo é do Manuel de Barros, né? É uma expressão dele que eu trago para dialogar com o meu projeto poético. Ele, de fato, é uma grande influência para mim. Tem até um poema que se chama Liturgia segundo Manuel de Barros, né? E o Manuel de Barros, ele tem uma poesia que dialoga com a minha também, que eu dialogo com a dele nesse sentido, que ele é um poeta absolutamente franciscano, em essência, em se voltar para as coisas da natureza e questionar o capitalismo voraz em que vivemos e estamos inseridos, né? Ele foge dessa realidade para questioná-la. Isso para mim é a grande sacada do poeta Manuel de Barros. E assim, você falou em Décio. Décio é uma referência para mim e é muito interessante porque Décio é confessadamente cético. E ele é quem mais me ajuda nesse projeto de pensar os livros e é com quem mais dialogo. E temos intermináveis diálogos sobre a estética, a construção poética e nos damos muito bem sendo divergentes. É uma divergência que amplia nesse sentido. Aí temos o Renato, que é filósofo, e filósofo por natureza é filósofo, nem é cético, nem crente, nem descrente. Temos o Maílson, né, que é essa figura também
peregrina, né, lá de Vajota, mas que roda o Brasil todo, e a figura por quem tenho muita amizade também e carinho, e você que já é acho que o mais veterano da turma, né, aí na palavra, mexe com música, temos a relação aí de questão de gostar muito e acompanhar a obra do Fausto também, né, do Fausto Nilo, e é isso, acho que a vida cria esses laços aí. O Dessa é um anjo afastado disso, né? Sem deixar de ser anjo, né? Dessa é um cara dos caras dessa Brauna, dos caras mais companheiros, né? Que eu já conheci na vida, assim, de se dedicar ao outro, né? Se dedicar ao bem do outro, à construção do outro. Vamos encontrar um poema do Breviário. Pronto. Acho que vou ler Cataclismas, que são poemas que misturam essa coisa, que é uma coisa que já alguns analistas dos meus textos têm dito, que é uma certa mistura da religiosidade com a questão do erotismo e também dessa coisa pequena, instantânea. Isso se chama Cataclisma. São 3 pequenos poeminhas. Estava distraído, perdidamente distante. Te vi, e a terra tremeu em Quixeramobim. Tua mão na minha e os fogos de Santo Antônio no céu. O amor é sempre uma explosão. Te beijar foi como beber um açude inteiro num só gole. Lindo, cara, lindo. E essa coisa do tua mão na minha e os fogos de São João é lindo. Santo Antônio, né? Padroeiro de Quixeramobim. Desculpa. Os fogos de Santo Antônio no céu e sua mão na minha. É uma imagem... Essa coisa, né, cara? A boniteza do simples, né? Do cotidiano. O poeta é aquele sujeito que treina o olhar, né? A poesia é o exercício do olhar. Pode muita gente passar por essa imagem, né? De uma mão na mão e fogos, né? Assim, isso não é nada além, né? Mas o poeta vê toda a poesia que há nisso, né? Naquele instante único. Bruno, interessante isso que a gente está falando sobre as diferenças e tal, mas a poesia que você faz, ela é ao mesmo tempo, como toda beleza, ela é também resistência, né? Essa busca pela transcendência, essa busca por um conhecimento, passando por si ao outro, né? É uma resistência nesse mundo tão estranho, tão de indivíduos sós, né? Então a gente convidou eu, Kelmer, a fazer parte desse livro, né? Flor de Resistência, volume 2. E eu pensando nesse sentido também da força da resistência por esse caminho, né? Também da poesia, que embora não seja nesse sentido de algo que você possa imaginar como resistência, algo panfletário, né? Mas isso é extremamente resistente, de resistência, é extremamente forte nesse sentido, né? Para mim não existe nada que possa ser mais resistente ou engajado ou político, tô falando de sentido de posicionamento mesmo, do que o lirismo hoje. Sim. Porque o mundo contemporâneo, a sociedade capitalista, ela trabalha o tempo todo para derrubar isso. Assim. O lirismo, a poesia é um ato político. Qualquer poema, por mais distante que ele possa estar de questões políticas de forma direta, ele mesmo assim ainda é um ato político. E eu atuo nesse sentido também. Eu acredito que a poesia por si, ela já é um ato político. Sim. Você faz um poema romântico, não tem nada mais político do que do sujeito querer se confessar romântico hoje, por exemplo. Eu também acredito nisso. A gente se permanecer bonito, né? Se permanecer
falando da delicadeza, das sutilezas, né? É algo muito nesse sentido da resistência, assim. Os salmos para orquestrar silêncios, quando é que sai? Bom, Quando é que vem essa orquestra dos silêncios? Eu estou trabalhando no Salmos para Orquestrar Silêncios. Eu já tenho mais ou menos aqui na cabeça, arquitetado, como o livro vai se dividir e essas coisas. Já tem alguns poemas, alguns já estão aí, né, no flow de resistência. E eu acho que vou esperar passar a pandemia de fato para estar lançando e podendo estar circulando com o livro, que também é uma outra forma de comunhão, né, de comungar. Eu relaciono sempre a essa questão, a própria palavra, né, comungar a palavra, comungar como se comunga na própria ideia da missa, né, comungar a palavra, comungar a poesia, comungar a amizade. E eu acho que vou esperar passar a pandemia para que isso possa ser propício, com as pessoas presentes no ato acontecendo em si. Eu estou com muita saudade da gente, né? Saudade desses encontros, dessas rodas de conversa, né? E desse ir ao mundo com nossa poesia, né? Quer ler alguma coisa mais? Pronto, acho que vou ler um poema que fiz depois que li O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques. O poema tem esse título. O Garcia Marques é das minhas paixões. O Amor nos Tempos do Cólera. Outra vez despertou, atônito, febril. Tinha sonhado à noite, com amêndoas e amores passados. Em papéis que voam, com tinta nanquim, escreveu mais uma carta para destinatário incerto. Há 50 anos, religiosamente, cumpria o rito. Que lindo, 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 Bruno. Onde é que a gente encontra o ofertório, o breviário? Como é que a gente... Encontra comigo nas redes sociais, né? Eu sou ativo no Facebook e no Instagram. Então, o caminho direto contigo, né? As pessoas chegam a esses livros e a todos os outros, né? Tu tem, fora essa poesia, né, que está vindo na trilogia, os livros de crônica muito, muito bons do Bruno, e muito bom também o teu lado de pesquisador, né? A importância que você dá aos poetas da região central, né? Sertão Central. E eu tenho muita admiração por você, por toda essa abrangência, né? Fora a pessoa agradabilíssima que você é, e amigo, né? E essa inteligência sensível que você tem. E agradeço demais, Bruno, você ter, né, vindo conversar comigo aqui. Agradeço novamente ao Centro Cultural dos Bancos do Nordeste, nessa programação virtual. E vida longa a esses encontros, tanto aqui com outros autores, como os nossos encontros, né, na poesia, na vida. Obrigado, Alan, e é isso, assim, acho que quando passar a pandemia, a gente está, todos os caminhos levam a Xeramobim. Iremos sim.